continuar nossa leitura expositiva de Apocalipse. Apocalipse capítulo 8, 13, o último versículo da semana passada, para a gente iniciar hoje o capítulo 9, tá? Mas antes de eu ler o capítulo 9, eu gostaria ainda de trazer algumas informações desse final aqui, fazendo a conexão com o capítulo 9. Então, antes de lermos, vamos lembrar aqui que as 4 primeiras trombetas que a gente já viu, elas foram dirigidas, não sei se você vai lembrar, contra a natureza. Tá? A gente viu mar, terra, vegetação, né? Elas foram direcionadas contra a natureza. Essas 3 últimas trombetas, gente, que nós vamos ler, chamado também dos 3 ais, essas 3 últimas, elas vão ser dirigidas especificamente às pessoas. Então, percebe que existe essa divisão no juízo. Então, as primeiras 4, o juízo ele afeta indiretamente as pessoas. Você viu que o mar, a navegação, o sol, a lua, então é óbvio que afeta as pessoas. Mas aqui você vai perceber que existe um juízo mais direcionado para as pessoas, para os habitantes da terra, nestes ais aqui que a gente vai ver, tá bom? Tem um teólogo que ele afirma aqui que esses últimos 3 juízos, eles não são nem chamados aqui de juízo das trombetas normalmente, eles são chamados dos ais mesmo, né? E são piores do que os 4 primeiros, por ferirem de modo direto os ímpios. Olha só, você vai ver aqui algo muito forte relacionado a isso. Os 2 juízos das trombetas do capítulo 9, que a gente vai ler, ele tem uma descrição 3 vezes maior de gravidade, de coisas, né? A descrição, o jeito que ele descreve com detalhes para enfatizar a gravidade é muito maior do que enfatizou nas trombetas passadas. Então ele descreve com muito mais detalhe, ele dá um monte de informação, mas tudo são informações para mostrar a gravidade, né, do que vai acontecer, tá? Essas trombetas, elas provam aos habitantes da terra, o que eles vão fazer? Lembra? A gente falou, conecta um pouquinho com o que aconteceu no Egito, tá? Essas trombetas, o que elas estão provando, né? Elas vão provar aos habitantes da terra que os falsos deuses que eles seguiram são forças demoníacas. E que esses poderes do mal não são amigos deles. Eles servem a esses deuses falsos, pensando, né, que estão fazendo a coisa certa, mas eles vão se voltar contra eles. Você vai ver que o juízo é uma permissão de Deus, desses espíritos, torturarem os habitantes da terra. E, na verdade, eles eram servidos pelos habitantes da terra. Então, essa é a grande revelação. Deus está mostrando, está vendo quem vocês seguem? Ao invés de me seguir, e Deus novamente vai dar oportunidade de arrependimento aqui, tá? Nos evangelhos, os demônios, eles faziam 2 coisas básicas. Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, né? O que eles faziam com uma pessoa? Normalmente, o que eles faziam ali? Eles torturavam e queriam matar as pessoas, né? Então, tinha uns que eles jogavam, né, na água, Então, os demônios, eles torturavam e queriam matar. Você vai ver que é exatamente isso que esses seres vão querer fazer com os habitantes da terra. A palavra torturar aqui, né, ela é muito enfática, porque é exatamente isso que eles vão ser permitidos fazer, torturar os habitantes da terra. Esse é exatamente o padrão da praga, então, que a gente vai ler. Nós vamos ver uma praga, o juízo dos gafanhotos, só que gafanhoto bem esquisito, a gente vai ver, né? Bem esquisito. E uma cavalaria demoníaca, justamente para trazer essa tortura sobre os habitantes da terra, tá bom? Então, é só aqui uma introdução. Vamos ler capítulo 8, versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte, ai, ai, ai dos que moram na terra. Então lembram, os que moram na terra, é um código ali, né, de Apocalipse. Sempre habitantes da terra, moradores da terra em Apocalipse, está falando dos ímpios. Por quê? Porque está na terra também, você vai ver, os selados.
E os selados não fazem parte deles, não são alvos desse juízo. Entende o que eu estou falando? Então, os habitantes da terra aqui estão relacionados à ênfase do ser humano que se apegou às estruturas que não são de Deus, que são o sistema mundano, o sistema desse mundo caído. Esses são os habitantes da terra, aqui em Apocalipse. Tá? Então, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Vamos ver um pouquinho aqui essa questão da águia, que é um símbolo também interessante. Essa palavra no original, águia, ela esquisito, mas ela poderia ser traduzida tanto como águia como abutre. É óbvio que há uma preferência pela tradução de águia por vários motivos aqui. Eu vou mostrar aqui um pouquinho deles, né? Um dos aspectos aqui que favorece a tradução como águia é justamente o fato de que os romanos tinham uma águia como símbolo do império. Olha que interessante. Você vai, os romanos, soldados romanos, né, eles tinham um cetro que estava assim representando o império como um ser divino mesmo. A águia representava isso ali, né, e na própria bandeira romana. Então a águia era um símbolo do próprio império romano. Então é muito interessante, a águia está sendo usada aqui. Só que a águia também era usada no Antigo Testamento para algum simbolismo, não só no Império Romano, né? Na Torá também. Outra coisa, para o Império Romano, as águias, elas eram vistas como mensageiros de Deus, dos deuses. Então olha como que, quem que está trazendo a mensagem aqui? Uma águia, né? Ouvi uma águia dizendo, a gente sabe que a águia não fala, então obviamente que é uma questão metafórica. Um mensageiro, porque anjo ali, a palavra está sendo traduzida angelos, que é mensageiro, não é necessariamente um anjo no sentido de um ser angelical, entende? A palavra, então, o que ele pega? Ele pega ali e traduz, na verdade ele fez uma interpretação do que a águia está fazendo. Ela aqui é um mensageiro dessa mensagem aqui. Porque ele já, é interessante, a tua fez, às vezes a Bíblia do terror, terror, terror. Eles preferem, às vezes, tentar dar para a gente já alguma interpretação. Terror, terror. Então, quer dizer, porque é justamente o que o ai significa. É um ai, um gemido de pavor, de terror. Então, alguns tradutores, eles preferem interpretar um pouquinho mais. Outros preferem, lembra que eu falei? Manter um pouco mais da literalidade para que a gente quebre a cabeça e interprete, tá? Então, olha lá, na Torá também, a águia, olha que interessante, a águia no Antigo Testamento era considerado um animal impuro para comida. O gafanhoto era considerado puro. Então, a águia aqui, ela no Antigo Testamento. Mas em outros lugares do Antigo Testamento, a águia era símbolo de poder, de agilidade para voar. Era símbolo de libertação, isso a gente vai encontrar em Êxodo 19, Provérbios 23, eu não vou ler por causa do tempo, tá? Mas só para você ter uma ideia, existia simbolismos da águia no Antigo Testamento, de agilidade, de libertação, óbvio por causa do animal que voa de uma forma completamente livre, uma ave imponente, né, no meio das aves de rapina ali. Ela também trazia, em alguns momentos, presságios de morte, de destruição, mensagem, olha só, que representava algum tipo de trazendo alguma mensagem. Então era um animal, uma ave, que tinha essa representatividade. Ela traz algum tipo de mensagem, de libertação, de velocidade, agilidade, de morte, de destruição. Ela está trazendo. Então, na imaginação apocalíptica de um judeu lendo, só de João falar, e uma águia apareceu, ele já sabe que está trazendo uma mensagem. Porque isso já estava na consciência deles, de leitores originais, né? O que mais que a águia faz? Hábito de fazer ninho, né? Para indicar poder de criação, de cuidado, né? Também referente a Deus, né? Que faz alguma coisa de arrebanhar debaixo das suas asas, né? Aparência régia, a águia também tem uma aparência régia, um animal imponente das aves, então ele também trazia isso, esse simbolismo. Tem textos, tá? Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14. E vigor e juventude, renovarão as suas forças como?
as forças da águia. Então, também simbolizava um vigor, né? A força da juventude. Então, a águia tem um monte de simbolismo. E aqui foi escolhido como também para representar alguém, algum ser que está trazendo uma mensagem ali. Nos escritos apocalípticos, então, a águia levava mensagens. Tanto para o Império Romano, ele também tinha esse entendimento, e também na apocalíptica judaica, eles também entendiam que trazia uma mensagem. E é o que ela está fazendo aqui. Então, exatamente o que essa águia está fazendo. É interessante, gente, que alguns querem, mas quem é a águia, né? Porque tem gente que gosta desse tipo de coisa, né? Eu, como não me preocupo tanto, é um ser, alguém, uma instituição, um ser angelical, ou pessoas humanas, instituição, para mim não interessa. Para mim, Deus vai usar alguma coisa para trazer uma mensagem. E aqui no caso, obviamente, está explícito o que ela está trazendo. Mas alguns que estão envolvidos no ministério proféticos, tal, eles interpretam às vezes a águia como os profetas. Então, existe também essa interpretação. Quem que traz a mensagem de Deus? Normalmente os profetas. Então, em imagens proféticas, às vezes eles querem dizer que quando Deus mostra alguma coisa e a águia está envolvida, existe uma atuação de fala, de mensagem profética. Deus usando a igreja ou alguém com essa mensagem. Faz sentido, entende? Mas para mim são tentativas, né, de querer dar sentido a algo que não está tão claro. Mas, em resumo, é um mensageiro. Pronto, é isso. Como Deus vai usar, quem Deus vai usar para trazer essa mensagem, não importa. Aqui, ela é o que esse ser aqui simbolizava. Então nós vamos iniciar agora o quinto, né? A quinta trombeta. Vamos ler corrido até o versículo 11, para a gente ter um panorama geral desse texto. E depois a gente vai voltar com calma, fazendo as leituras de observações aqui. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Vai prestando atenção já em todas as metáforas e os simbolismos. De novo, e lhe foi dada, aquela edote, aquela palavra grega, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado, certo? Olha de novo, edote, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano às ervas da terra, nem a qualquer coisa verde. Gente, lá antes, nós tivemos já um juízo que já causou dano às ervas. Lembra? Aqui não é mais a criação, é o ser humano. Não é a natureza mais que vai sofrer. É diretamente ao ser humano. Eu vou falar, mas já estou dando spoiler, né? Por incrível que pareça, a atuação dos gafanhotos é completamente antinatural. Gafanhoto vem comer plantação. E aqui ele não pode mexer com a plantação, só com o ser humano. Você percebe que é metafórico, né? Então, lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então, olha a observação que eu estou fazendo. A águia falou assim: ai dos que moram na terra. Mas peraí, os selados não estão morando na terra? Estão. Mas Apocalipse, quando fala moradores da terra, eles estão falando dos ímpios. Porque os selados estão ali, mas não pode tocar neles. Olha que interessante. Aqui também é uma coisa interessante. Aqui nessa quinta trombeta, a igreja está na terra. É isso que a gente tem que entender. A igreja está na terra na quinta trombeta. E tem o povo de Deus selado, que está em meio ao juízo de Deus, mas os juízos não podem tocar nos selados. Também não lhes foi permitido que os matassem. Então, olha só, não pode tocar nas coisas verdes, árvore, natureza, só nas pessoas que não foram seladas, mas não pode matar.
Eu não estou dando autoridade para vocês matarem os ímpios. Vocês só podem atormentar. Mas que os atormentassem durante, ainda tem um período de tempo. Não vai atormentar a vida inteira. Só a quantidade de tempo que eu deixar. Durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte, por causa do tormento. Esses ímpios vão buscar a morte, não é a igreja, não são os selados, os ímpios que estão sendo atormentados pelos gafanhotos. Eles vão buscar a morte e não encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Olha só, vamos lá. 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro. Vai percebendo os termos, os detalhes. Não é uma coroa de ouro, é uma coroa que parece. Isso aí é o quê? É cópia. Quem tem coroa na cabeça? Jesus. Isso é cópia, né? Fajuta. Lembra que é sempre uma paródia. E o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Então os gafanhotos aí tem né? Não pode comer vegetação, só ir atrás do ser humano. Tem cabelo, tem rosto de ser humano. Você vê que é metafórico. Tudo isso são símbolos de metáfora e de significado para eles entenderem o horror que estava por vir. Porque cada uma dessas coisas representa alguma coisa de gravidade do juízo. Lá, mais uma questão de gravidade. Eles tinham couraças, como couraças de ferro. Então, além disso, os gafanhotos tinham couraça. Igual os cavalos, alguns cavalos de guerra, em alguns exércitos da época, eles tinham um tipo de couraça. Então, os gafanhotos, têm a ver com guerra. Tem a ver com aquele simbolismo ali de destruição. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. E eles tinham algo ainda, versículo 11. Tinham por rei, esses gafanhotos tinham um rei. Sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. É muito detalhe, é muito simbolismo, muita metáfora. E a gente vai voltar aqui para ler as anotações devagar. Eu gostaria que você prestasse atenção, eu vou comentando e a gente vai refazendo o texto. Então, o primeiro dos 2 juízos aqui fala de uma invasão terrível, né, de gafanhotos sobrenaturais, que sai de um poço do abismo ali, que vai acumular tortura contra os habitantes da terra durante 5 meses. A gente leu isso, não foi? 2 ênfases. Os demônios, aqui o comentarista já colocou como algo demoníaco. Então os demônios aqui a gente só não sabe o jeito que esses demônios vão fazer. O que ele entende é que por trás, não interessa se usando coisas humanas, pessoas humanas ou mecanismos humanos, o que está por trás são figuras demoníacas. Os demônios se voltam contra as pessoas que seguem eles, que são os habitantes da terra. Eles vão causar danos às pessoas que estão servindo a eles aqui. Eles não estão causando dano agora contra a igreja de Deus. Deus está permitindo que esses demônios, essas entidades, esses seres que são adorados pelos habitantes da terra, façam mal a eles. É como que vocês vão ver quem que vocês estão seguindo. Eles não amam vocês, eles não querem salvar vocês. Se eu deixar, eles destroem vocês por mais de 5 meses. Eu ainda vou permitir só 5 meses. Deus deixa os gafanhotos fazer o que é de natureza deles, destruir, matar, torturar. Aqui só não pode matar. A tortura, mas se pudesse eles iam matar. Então olha a gravidade do negócio aqui, né? Outra coisa, Deus, isso é importante, Deus está no controle. E Deus dirige o evento.
Se você vai ver, todas as vezes, gente, em Apocalipse, isso é uma questão da maioria dos comentaristas bíblicos de Apocalipse. Quando está usando esse termo, que eu tenho falado, que eles chamam de passivo divino, foi dado, foi dito, né? Não foi permitido. Como é uma ação de demônios, os gafanhotos representam um poder maligno aqui. Deus, é como que se Deus se coloca por trás e fala, e em Apocalipse é escrito assim: foi dado poder para eles fazerem isso. Lá em última instância, quem está dando poder no sentido de permissão é Deus. Eles não podem fazer nada se Deus não permitir. Essa sempre é a soberania de Deus por trás das questões. Deus dá a data, vocês só podem fazer por 5 meses. Porque se libera isso à natureza dos demônios, eles querem acabar, matar e torturar o resto da vida, não é por 5 meses. Eu não sei, eu entendo a tua pergunta, só que assim, olha só, vamos lá, vamos partir, vamos pegar texto então do Novo Testamento. Primeiro, você hoje sabe que você tem um selo? Eu sei. Porque a Bíblia fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, e vocês sabem que são filhos de Deus pelo testemunho do Espírito que habita em vocês. Então eu sei que eu sou selado pelo Espírito Santo. Mas aí você está entrando na questão da doutrina da salvação. Acho que mais complicado essa questão. Eu acho o seguinte, vamos lá. Eu acho que a pessoa selada por Deus é justamente aquela que sabe quem é e que vai perseverar até o fim. Se a pessoa desviou, caiu, aí a gente entra naquela discussão, né? Se ela perdeu a salvação ou se ela não era salvo, nunca foi salvo. Aí a gente vai entrar numa discussão, a gente é numa discussão assim, bem longa, né? Que a gente teria que ter tempo para a gente conversar sobre isso. Mas eu entendo a tua colocação, mas eu acho assim, não é porque eu sei, por exemplo, eu sei hoje, independente de ser o selo de Apocalipse, vamos tirar. Eu sei hoje que eu sou selado pelo Espírito, nós somos selados. A Bíblia fala que quando nós somos salvos, Ele sela, Ele é o penhor, a garantia, Ele é o selo da nossa salvação. E esse penhor, essa garantia não me faz pecar. Pelo contrário, essa garantia, esse selo me conduz à santidade. Porque o Espírito Santo dentro de mim me conduz à vida que agrada a Deus. A evidência de um selado é que ele vai buscar agradar a Deus. Porque se a pessoa, eu estou selado e eu não me importo com o que Deus pensa, eu vou duvidar. Porque não há fruto desse selo, não há fruto dessa atividade do Espírito nela, né? Então, se uma pessoa parte para esse princípio aí, de, eu sou, vamos lá, vamos partir para a questão da eleição, né? Eu sou eleito, então eu posso viver a vida em pecado que eu já sou salvo. Para mim, esse cara não está salvo. Porque uma pessoa eleita pelo Espírito, o que mais ela quer é agradar a Deus. Mas aí, Nivaldo, a gente tem a questão da teológica, que a mesma graça que me salva é a mesma graça que me faz perseverar. Por isso que aquele que começou a obra, a completará. A salvação é uma obra de Deus, mas não é uma obra só começada em nós. Ele próprio completa essa salvação em nós. Por isso que eu falo que o salvo, ele está no caminho da salvação, porque Deus o salvou e aperfeiçoa a salvação dele. Se o cara fala que está salvo e sai de um caminho que é o fruto da salvação, que é o que a gente chama de santidade, de santificação, um processo, e ela nem se importa com isso, eu duvido da salvação. Eu vou colocar em xeque nesse sentido. É óbvio que no texto eu não tenho como falar para você se as pessoas sabiam ou não, né? O texto não fala isso. É que assim, voltando, né, para os princípios no Novo Testamento, para mim há uma possibilidade de consciência. Por quê? Porque quem fala para mim que eu estou salvo? O Espírito Santo que habita em mim. Há um testemunho interno, né? Romanos, eu não me lembro o capítulo, mas é em Romanos que ele fala desse testemunho que confirma que vocês são filhos de Deus. Quer dizer, o Espírito testificando dentro de nós, que é o selo da salvação, ele mostra para mim, você é filho de Deus.
Exato, exato. Esse controle de Deus, né, que a gente não tem, né? Porque, na verdade, no final das contas, né, a gente vai saber quem foi selado depois de tudo acontecer, porque esses foram realmente, né? Exato, porque talvez o que o Nivaldo está falando, tem gente, Nivaldo, eu entendi, talvez tem gente que até auto se engana, né? Ela acha que está. Exato, porque o ser humano tem isso, né? Como ela pensou, porque aí já é um auto-engano. Você lembra das igrejas, das 7 igrejas? Que tem uma que Jesus fala, você pensa que está, mas não está. Eu não lembro se era de Sardes. Você pensa que está com vida, mas você está morto. Porque tinha uma igreja que também pensava que estava saudável, e ele falou, não, vocês não estão não. Então às vezes a gente se engana. Por isso a gente tem que clamar a Deus, Deus, mostra a mim a minha condição. Mostra o meu pecado. A gente tem que fugir de ver nosso pecado. Não, me mostra. Me mostra o meu pecado para eu me arrepender. Me mostra a verdadeira espiritualidade, porque senão a gente fica se enganando, né? Como uma das igrejas de Apocalipse estava se enganando, né? Então, nesse sentido, realmente, no final das contas só que a gente vai ter a certeza, né? Mas para nós há um testemunho do Espírito, né? Segundo a carta de Paulo ali, né? Então, vamos lá. Mais um pouquinho aqui, de novo, versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E foi dada, então essa estrela, para ela foi dada a chave do poço do abismo. Então, gente, aqui alguns comentaristas entendem, uma grande maioria deles, que essa estrela é um anjo, estrela. A discussão não é sobre se é um anjo ou não é um anjo. A discussão dos teólogos é se é um anjo do mal ou um anjo do bem. Essa é a discussão, tá? Então você vai ver, eu vou ler as duas argumentações. Vamos ver qual que te convence. E eu não vou escolher nenhuma das duas. Pode ser? Porque olha que interessante como eles argumentam. Eu queria que você pensasse comigo, para você ver como que eles discutem. Tá. É interessante a sua observação, você vai ter alguém que vai rebater isso já aqui. Você vê como que não é tão assim. Por quê? Porque ele recorre ao grego. E o grego pode ser traduzido como, eu já estou adiantando, como cair ou como enviar. Pronto. Aqui já a gente ainda tem um problema, porque o tradutor aqui preferiu caído. Tem outros que vão defender e ele prefere a tradução, não. Eu vou mostrar, eu não vou advogar nenhuma das duas, mas eu vou dar umas argumentações e eu quero que você raciocine, pode ser? Olha que interessante como que eles discutem as coisas. Então, primeiro, João vê uma estrela caindo ali, que caiu do céu na terra, tá? A primeira abordagem é essa que o Maurício está falando. Lembra Satanás caindo do céu, primeira coisa ali. Então vamos lá. Muitos estudiosos acreditam que esse anjo é necessariamente um demônio. Então a primeira argumentação é alguém que vai acreditar que é um anjo maligno, um anjo do mal. Vamos ver o que eles falam. E alguns falam, talvez o próprio Satanás, visto que Satanás é descrito como caído do céu, e isso se enquadra na imagem de Apocalipse, capítulo 12, ali mais para frente, em que o dragão e seus anjos são expulsos do céu para a terra, tá? Tem tudo ali isso em Apocalipse 12. Bem como na descrição de Lucas, Jesus fala, né? Eles disse, vi Satanás cair do céu como um raio. Então olha só, não faz sentido, você percebe? Se você só ouvir isso aí, você já fala, já entendi, é um anjo do mal. Aí tem a outra parte. Essa imagem pode ter sido também elaborada. Eu vou voltar aqui depois por causa de um problema, eu vou passar batido isso aqui, que depois eu volto. Pode ser sido elaborado a partir de Isaías 14, que descreve o rei da Babilônia caindo do céu e como estrela da manhã, lançado por terra. Então pode ser. Além disso, pode haver uma inclusão com o anjo do abismo, do capítulo 9, 11. Olha lá no 11. Ele está falando que, será que não é o mesmo, o anjo do abismo ali, que no capítulo 11, ali é um anjo mau mesmo, maligno, Abaddon. Tá? Então, ele fala assim, que o texto, esse inclusio é uma questão técnica literária. Ele está falando que essa abertura, o desfecho é aquele lá de baixo, e que esse anjo aqui, essa estrela caída, tem a ver com aquele anjo lá embaixo. Ele está falando que João está escrevendo dessa forma,
Tudo bem, vamos lá. Tem outro bio que fala assim, que está identificado de que esse personagem é um anjo mau, um cara importantíssimo na literatura apocalíptica, esse bio aqui. Um teólogo. Enviado por Deus. Então, um anjo mau enviado por Deus. E argumenta que no Antigo Testamento e nos escritos judaicos, uma estrela cadente sempre faz referência a um anjo caído. Para ele. Ok. Argumentações, entenderam? Ah, anjo caído por quê? Porque está falando que é uma estrela que cai, referência de Satanás, que caiu também do céu para a terra. Então você, questão literária, acho que é um inclusio ali, que tem a ver com o final. Essas são as argumentações de quem está defendendo que é um anjo mau. Vamos ver o outro que defende que é um anjo bom. Entretanto, esse seria um único lugar, olha só, tem um teólogo falando, só que tem um problema. Se ele é um anjo do mal, esse seria o único lugar em Apocalipse que Deus usou um anjo mau para executar sua vontade. Então ele coloca um problema. Se esse é um anjo mau, Deus, só nesse caso em Apocalipse, está usando um anjo mau para executar sua vontade. Que foi aqui no caso de Deus dar a chave do poço para abrir o poço e liberar os gafanhotos. Então ele está sob supervisão de Deus para abrir com a chave o poço e fazer só a liberação do juízo. Então ele acha estranho que seja um anjo mau que esteja executando objetivamente o juízo direto de Deus, porque isso não acontece mais em Apocalipse nenhuma vez, só aqui. Então ele coloca em dúvida, será que só aqui? Vamos lá. Outro teólogo pergunta como se poderia confiar, presta atenção, como que se poderia confiar a um anjo caído a chave da própria prisão? Então ele também faz, porque está falando aqui, foi dada a chave do poço do abismo. Então ele está perguntando, mas peraí, por que Deus daria a chave do abismo para um anjo mau que mora ali, que é da própria prisão, né? Isso, ele libera para que eles executem o terror. Só que a pergunta é, essa estrela cadente, ela é um anjo que está abrindo a porta do poço do abismo. Ela está abrindo o poço, para que esses gafanhotos saiam e executem o juízo. Isso, essa é a pergunta. Isso, então, essa é a pergunta. Entende? Essa é a pergunta. Então, existem essas discussões. É óbvio que para mim aqui tanto faz no sentido da mensagem, lembra que eu falo? Só que são detalhes discutidos, bem discutidos. Os teólogos gostam de ficar discutindo essas coisas. Por que eu trago a discussão? Não é para a gente chegar a nenhuma conclusão. É para você ver, às vezes, aquilo que parece óbvio para a gente, não é. Existem discussões profundas, de teólogos muito renomados de um lado e de outro, tentando mostrar a melhor interpretação. Eu quero sempre trazer isso para você não achar que uma pessoa, não, isso aí é isso, e fala como se fosse de uma forma muito clara para todo mundo. E não é, há uma discussão profunda ali. Então a gente tem que respeitar a complexidade de alguns textos e aceitar que a gente não tem respostas para todos os detalhes. A gente tem a resposta maior que todo mundo tem que saber, que é Cristo, a morte, a ressurreição, a eternidade, a salvação. Isso aí ninguém negocia. Outros detalhes, gente, a gente não precisa ficar brigando por causa deles. Entende o que eu estou falando? A gente, um entende de um jeito, entende de outro, tá bom, não vai mudar, né? Mas assim, é gostoso a gente discutir sadiamente? Lógico que é, não é? Porque o Nivaldo traz um ponto de vista, o outro traz outro, né? E a gente vai discutindo em que sentido? Da gente levantar as possibilidades e ver, e a gente tirar a conclusão depois. A vontade isso, pronto, exato. Então você vê que a discussão, ela se coloca num ponto que não é tão significativo para o que vai acontecer. Isso que é importante, para a gente não ficar cutucando coisas, né? Mas você percebe que existem argumentações teológicas, tá? Isso é importante. Olha só outra aqui, a outra argumentação.
Aquilo lá, Maurício, ó, ele fala que quando uma estrela era descrita, havia pouca diferença na época para eles, segundo esse teólogo, entre caindo e descendo. Nesse sentido, a ação do anjo aqui faria um paralelo com a ação do anjo que desceu do céu com a chave do abismo. Então aí, Univaldo, você tem um teólogo que defende que a palavra melhor não é caído, aqui nesse texto é descendo. Aí ele mostra um texto, olha que interessante, abra em Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1, diz assim. Olha lá, ó. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Aí, para esse teólogo, esse anjo é o mesmo anjo que está sendo dado a chave do poço do abismo. Olha que interessante. Então, para ele, a melhor tradução não poderia ser caído, porque aí refere-se à queda. Na nossa cabeça está a queda de Satanás. Para esse teólogo, a melhor tradução aqui não seria caído, seria descido do céu. Então, você viu que interessante? Como que as coisas vão... Você vê que não é tão simples a gente tirar algumas conclusões, né? Na tua, tá? Você vê que... Não, viu uma estrela que tinha descido ou caído do céu sobre a terra. Porque, segundo ele aqui, que tinha descido. Ele jogou passado. Só que aí nós temos um outro problema, que é justamente as questões cíclicas de Apocalipse. Que pode ser, exatamente, que pode ser atemporal, que ele está simplesmente mostrando eventos, né, que não tem a cronologia que a gente quer. Então você vê que não é simples, tá? O que eu estou mostrando, eu gosto de mostrar, não é para a gente saber o que é certo, é para a gente sempre lidar com o texto bíblico de forma cuidadosa, da gente ir atrás, dar uma olhada de novo, e o que não tiver certeza, não precisa ter certeza, gente. A gente às vezes quer certezas de algumas coisas que não precisa, é mais por orgulho próprio do que, né? Não, olha, está aqui, o que a gente sabe é que Deus está controlando o juízo sobre os habitantes da terra. É isso. Então, não precisa às vezes a gente ter tanta convicção de alguns detalhes. Mas não é interessante as argumentações, né? No julgamento da terceira trombeta, vimos uma estrela em chamas caindo do céu, certamente não era um anjo caído também, ele fala aqui. Portanto, o anjo desse texto é mais um dos mensageiros angélicos enviados do céu para executar a vontade de Deus, nesses teólogos aqui. Então, ficou a discussão, tá? O foi dado é interessantíssimo, foi dado é um passivo divino. Eles só podem executar coisas com permissão, sempre. Isso é importantíssimo a gente saber. O abismo também, outra coisa interessante, a figura do abismo na cultura, é interessante, né? O abismo se origina de uma imagem associada a barreiras ali impenetráveis do oceano. Tanto é que a primeira abismo que aparece é na criação. O Espírito Santo pairava na face do abismo ou das águas, que era para eles, aonde tinham profundezas que eles não conseguiriam nunca. Então tem a ver com o imaginário também, de um abismo. Será que é uma localização exata? Porque na nossa cabeça, tinha um poço, um abismo, com um buraco grande. Pode ser só metafórico, entende onde eu estou querendo chegar? Mas pode ser um local, porque tem outros lugares que fala de espíritos que foram presos a uma localização, a uma dimensão que é chamada de abismo, né? Mas é interessante. O abismo tornou-se uma expressão, aqui é interessante, para o lugar dos mortos. Também o abismo tornou-se uma expressão do lugar dos mortos. Um poço, uma prisão domiciliar na literatura judaica. No Novo Testamento, ocorre 2 vezes abismo fora de Apocalipse. Romanos 10, 7. Quem descerá ao abismo? Paulo pergunta. Isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então o abismo era o lugar dos mortos, aqui nesse texto. Em Lucas, Jesus fala assim, Jesus perguntou a ele,
a legião, aquele espírito, lembra? Dos porcos. Qual é o seu nome? Ele fala, legião. Aí Jesus fala o que para ele? Aí os demônios pediram para Jesus que não os mandasse para o abismo. Então o abismo, ao mesmo tempo que era um lugar dos mortos, mas também era um lugar, né, que os demônios também poderiam ser aprisionados. Era um tipo de conceito da época ali. Por isso um poço que precisou de uma chave para abrir e tirar esses gafanhotos de lá. Não necessariamente vai tocar no rio Eufrates aqui, né? Mas simbolicamente talvez. O rio Eufrates também tem um simbolismo aqui. A gente vai ver sobre ele. Tá? Então você percebe que é muito simbólico, muito figurado. O que o Eufrates significava para eles? Quando o Eufrates apontava para o leste, o que trazia do leste? Se eu secasse o Eufrates, era uma ameaça para os romanos na época? Era. Por quê? Tudo isso a gente vai ver, né? Então você percebe que tem muito simbolismo. A gente tem que tomar cuidado com algumas literalidades, como eu tenho falado. A imagem também é encontrada em Pedro, 2 Pedro, Judas, que foram o quê? Anjos que foram confinados nas trevas, em algemas eternas, para o juízo final, para o grande juízo. Será que esses são? Não sei, eles estão sendo abertos ali para a execução do juízo. Em Apocalipse, o abismo é uma prisão fechada, e quando ela é aberta, a fumaça de seu fogo sobe, e a besta emergirá dali, a gente vai ver, no momento determinado por Deus. No abismo, Satanás será aprisionado também, por 1000 anos, né? Que é o milênio, e o local ficará trancado novamente durante esse tempo. Então olha só, Satanás vai ser aprisionado no abismo, no finalzinho lá dos 1000 anos ele vai ser solto do abismo. É um local de prisão, é um local de sentença ali, e de contenção da hora de Deus de alguns espíritos por algum momento, tá certo? Então o poço do abismo faz referência a um buraco, né? É um termo aqui que podia ser traduzido como tipo uma cisterna que desce até uma prisão propriamente dita. Então gente, figurado, é um local na cabeça dos judeus, desses primeiros leitores, onde então tinha esses demônios, espíritos demoníacos que vão ser soltos para a execução de um juízo que Deus está permitindo. Eu acho que com isso a gente consegue fechar o texto aqui nesse sentido, né? Ela abriu o poço, a chave abriu o poço do abismo, e desse poço saiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. Quer dizer, tinha tanta fumaça, que a fumaça escureceu o sol. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Então desse poço sai fumaça, essa fumaça escurece o sol, de tanta fumaça que sai ali. A fumaça, obviamente, também tem toda a sua, o seu simbolismo aqui, que a gente vai ver só semana que vem para não abrir isso agora, tudo bem? Mas essa fumaça, coluna de fumaça, tudo, a gente vai ver também fumaça sendo usado no Antigo Testamento, em Êxodo, nos Salmos, em Joel, né? A gente vai ver várias questões que falam do juízo entrelaçado com fumaça. Então a fumaça aqui é mais uma representação de juízo, de gravidade de juízo. É uma metáfora usada no Antigo Testamento para isso. Então o que nós começamos a ler hoje, e a gente vai continuar semana que vem. Nós estamos começando a ver o primeiro ai, que é a quinta trombeta, que Deus não permite que esses gafanhotos toquem nada na natureza, mas que vão assolar imediatamente, diretamente, os habitantes da terra com tortura. Torturas tão graves que eles vão procurar a morte e Deus não vai deixar a morte. Não, eles não vão poder morrer, gente. Eles vão querer morrer para acabar com o sofrimento e Deus não vai permitir que eles encontrem a morte nesse período dessa tortura. Então, gente, é um negócio, né, assustador, na verdade. Exato. Deus não vai deixar a morte fazer o que ela gosta de fazer, matar. Esses não, é como se assim, não, eles vão ter a oportunidade de passar, se arrepender, porque muitos desses, quem eram? Os que mataram os mártires.
Lembra que Deus está respondendo a oração dos mártires. Até quando? Deus fala, aguenta mais um pouco. Aqui Deus está já atendendo a oração de justiça e a vindicação dos mártires que estão orando debaixo do altar. Então é como se assim, não, eles não podem morrer, tirar a vida e se livrar do juízo. Não, eu vou manter eles vivos o tempo que for necessário para eles passarem pelo juízo todo. Eles não vão buscar a morte e achá-la. Então é um negócio, Apocalipse realmente, né, para quem não está com Deus, gente, é um livro assustador. Mas, para a igreja que estava lendo, lembra que era um livro de esperança. Para você, vai ser um livro assustador ou um livro de esperança? Essa é a grande questão, depende muito da tua convicção, do selo, da sua salvação. Se você sabe da sua salvação e da sua vida com Cristo, você vai ter alegria do retorno de Cristo. Porque Ele vai pôr em ordem todas as coisas. Mas antes de pôr em ordem todas as coisas, tem tantos juízos que vão acontecer. E eu vou ser selado, e você vai ser selado. E aí? Por isso que o livro, ele causa essa sensação incômoda, nesse sentido. Porque é aterrorizante, é pavoroso o negócio aqui, realmente. As figuras são, imagine os primeiros leitores que entendiam todas essas figuras, o pavor que isso podia trazer naqueles que não estavam com Deus. E a esperança para os mártires, a esperança de quem estava sendo perseguido, porque sabiam que estariam sendo julgados e vindicados, né, cuidados por Deus com a sua justiça. Então, o que Apocalipse é para você? Esperança ou pavor? Entende? É uma coisa da gente refletir aí, tá certo? Fica então para semana que vem a gente continuar, e aí eu vou marcar aqui em cima aqui, porque eu vou ler um pouquinho sobre essa questão da fumaça, como esse símbolo também de... Eu errei aqui um negócio. De juízo de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé.